Oi pessoal, bom dia! Feliz sábado de manhã e você aqui comigo mais uma vez. Hoje a gente vai fazer assim um papo do bem um pouco mais longo, porque eu tô com vontade de te dar uma aula. Uma aula assim, relax, né? Não é uma aula super formal, é para você ter bem uma noção de ser o seu próprio terapeuta. Lembra que eu falei na segunda-feira? Então, no vídeo de segunda, a gente falou assim, né? E pra gente ser o próprio terapeuta quando a gente não tem ninguém? E eu te ensinei, né? A escrever toda a sua história, falar com você mesmo, depois ir lá dar uma voltinha e voltar e ler a sua história. E falei para você escrever numa folha à parte as crenças que você percebeu que tem, né? Nessa história toda aí dentro da sua cabeça. E falei para você que eu ia te ensinar o que a gente faz com essas crenças. O que a gente faz, na verdade, é questioná-las. Porque o nosso cabeção, né, a nossa mente, é esse órgão, é essa coisa que cria pensamentos o dia inteiro. E um pensamento depois do outro, depois do outro, depois do outro, cria uma história complexa, uma história enorme que só nós conhecemos porque ela é como um filme que se passa dentro da nossa cabeça. Acontece que essa história é sustentada por algumas crenças principais. E estas crenças devem ser questionadas, porque a mente mente, né? Porque não é porque você pensou, não é porque a mente criou um pensamento que ele é real, que ele é verdadeiro. A gente precisa questioná-los. E uma professora espiritual muito importante, muito querida minha, que é a Byron Katie, desenvolveu um método chamado The Work, o trabalho, que é um método de questionar estas crenças, estes pensamentos. E hoje aqui no Papo do Bem, eu quero fazer uma demonstração de como é que a gente pode trabalhar com as crenças através do método dela. Então, para isso, tem uma surpresa. Eu convidei uma amiga minha queridíssima que também estudou com a Byron Katie e conhece o trabalho, conhece o método. Então, ela tem uma situação na vida dela, como todos nós temos. Eu também não sou exceção, eu também tenho. Ela tem uma situação na vida dela que ela vai muito humanamente compartilhar com a gente e a gente vai questionar. Então eu vou trabalhar aqui como a pessoa que dá o suporte para que ela questione os próprios pensamentos. Então te convido aí a assistir, vai ser um pouco mais longo, mas eu tenho certeza que você vai se beneficiar muito se você entender como o trabalho funciona. Vamos lá! Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Então, eu convidei aqui a minha amiga Ana para me ajudar nessa demonstração para você de como que a gente trabalha com as 4 perguntas do trabalho da Byron Katie. Oi, Ana. Oi, Kátia. Muito bom você estar aqui, muito obrigada. Bom, e para mim está sendo ótimo, porque eu estou com uma questão que eu não estou conseguindo resolver de jeito nenhum. Já fiz de tudo, Kátia. Já rezei, decreto, fiz radiestesia, tudo que eu conheço. Tomo floral e não estou conseguindo perdoar o Rino. Então, me parece que é uma situação bastante comum na vida do ser humano, né? A gente tem uma situação com uma pessoa próxima e tem que conviver com ela com dificuldade de perdoar algo do passado.
A Ana contou aqui no começo da história que ela já fez muita coisa. Tomou floral, fez chama violeta, uma série de coisas, mas está difícil de alcançar esse perdão. Então a gente vai trabalhar com o questionamento de uma questão central. Ana, qual que é a questão central que você observou nessa história? O que mais está te incomodando? É que eu não estou conseguindo perdoar. Então eu vou escrever aqui no meu caderno. Qual é a sua frase? Eu não consigo perdoá-lo totalmente. Eu não consigo perdoar o Rino, né? Totalmente. Você o chama de Rino. Totalmente. O Rino totalmente. Então, a frase da Ana é: eu não consigo perdoar o Rino totalmente. Rino é o companheiro dela. A gente vai fazer agora o método, o trabalho da Byron Katie. Ana, pense na frase: eu não consigo perdoar o Rino totalmente. Vá para dentro de si mesma, feche os olhos. Isso é verdade? É verdade que você não consegue perdoar o Rino totalmente? Neste momento, a Ana está completamente dentro dela. Ela fechou os olhos, ela está num estado interiorizado e ela está esperando a mente dela trazer a resposta. Eu não consigo perdoar o Rino totalmente. Isto é verdade? A resposta para essa pergunta é apenas um sim ou um não. A gente aguarda a mente trazer a resposta. Não. Não é verdade? Não. Se a Ana dissesse que sim, isso é verdade, porque muitas vezes essa é a resposta que vem, a minha próxima pergunta seria: você tem absoluta certeza de que isso é verdade? E então ela interiorizaria novamente para buscar um sim ou um não. E não há resposta certa, pode ser sim ou não, é apenas a sua resposta. Eu acho, Kátia, que eu já fui para dentro. Isso é realmente verdade. Então, a princípio você acreditou que era verdade? Claro que sim. Mas agora você já vem o não. Já. Ok. Então vamos continuar. Tá bom. Quando você acredita nessa história na sua cabeça de que você não consegue perdoar o Rino totalmente, como você se sente? Eu me sinto péssima, eu me sinto má, eu fico triste, eu fico desapontada comigo, frustrada comigo mesma. Tanto trabalho espiritual e continuo nessa, fico desapontada mesmo comigo. Como que você trata o Rino quando você acredita que não consegue perdoá-lo totalmente? Totalmente fria e gelada. Ríspida. E qualquer pergunta que ele me faça, eu disparo. Eu volto tudo de novo no disco quebrado, que eu sei que é um absurdo, e continuo lá. Como você sente o seu corpo? Eu sinto muita dor no coração. E eu percebo também que meu intestino mudou também, tá totalmente, tá tudo enrolado. Eu fiz para Ana, então, a terceira pergunta do trabalho. Como você se sente quando acredita nessa crença na sua cabeça? E eu fiz algumas perguntas adicionais para ajudá-la a perceber como ela se sente. Eu vou agora para a quarta e última pergunta. Ana, feche os olhos, vá para dentro de si mesma e você se imagine lá na sua casa, cozinhando, cuidando do Rino. E não existe o pensamento: eu não consigo perdoá-lo totalmente.
Você é incapaz de ter este pensamento. Como você se sente? Perceba como a Ana está imersa em si mesma, porque o trabalho é um processo meditativo. Ela não está simplesmente me respondendo rapidamente, ela vai para dentro, ela volta lá para a situação. Você agora consegue estar lá na casa da Ana junto com ela e ela fazendo o serviço doméstico e cuidando do Rino. E ela é incapaz de pensar, eu não consigo perdoá-lo totalmente. Como você se sente, Ana? Muito mais leve. Muito mais na boa. Como que é você com os ferimentos dele que você está tratando? Os curativos. São ferimentos. Então você é incapaz de pensar que não consegue perdoá-lo. Como você se sente? Muito mais leve, mais tranquila. Como você Mais trata? em paz. Mais normal. Claro que eu acho que aquele carinho, toda carinhosa também não dá, mas estou com muito... mais gentileza. Mais tranquila. Sem agressividade. Como você se trata? Estou mais satisfeita comigo. Você consegue imaginar uma mudança no relacionamento? Sem o pensamento? Sim. Como é? Eu consigo conversar de uma maneira mais tranquila, bater um papo mais normal, como uma coisa mais amigável. Então, com essas perguntas, a gente conseguiu ajudar a Ana a perceber com o pensamento e sem ele. Vamos agora à inversão do pensamento original. Ana, eu não consigo perdoar o Rino totalmente. Inverta. Eu consigo perdoar o Rino totalmente. Esse é um tipo de inversão, do negativo para o positivo ou vice-versa. Eu consigo perdoar o Rino totalmente. Você consegue imaginar alguns exemplos para me explicar como isso pode ser verdade? Eu consigo perdoar o Rino totalmente porque ele fez o que ele conseguia fazer. Eu consigo perdoar o Rino totalmente porque ele está me ajudando a crescer. Porque ele está me ajudando a perceber as minhas dificuldades e enfrentar uma a uma. Ele é, de certa forma, o seu professor aí de autoconhecimento. Eu estou fazendo PhD. Algum outro exemplo? Eu consigo perdoar o Rino totalmente. Você me disse que é porque ele é seu professor, que é porque ele não sabia o que estava fazendo, ele fez o melhor dele. Por que outra razão você tem? Que outro exemplo você tem? Eu consigo perdoar o Rino totalmente porque eu tenho amor no meu coração. A Byron Katie diz que pensamentos são como sapatos, que você experimenta se ele te serve ou não.
Então, o pensamento original era eu não consigo perdoar o Rino totalmente. E a gente só trocou por outro, como se trocasse de outro sapato. Eu consigo perdoar o Rino totalmente. E aí eu perguntei para ela alguns exemplos disso. E ela foi capaz de me dar 3 exemplos. Eu te digo mais um. Ela tem mais um. Eu consigo perdoar totalmente, porque eu vivi muitas coisas boas também com ele. E eu sou grata por cada uma delas. Ótimo. Existem vários tipos de inversão do pensamento original. A gente vai tentar mais um. Ana, tente um outro tipo de inversão. Eu não consigo perdoar o Rino totalmente. Lembra, o segundo tipo de inversão é trocando os personagens. Consigo. Trocando os personagens. Ele não consegue me perdoar totalmente, porque ele acha difícil me encarar uma pessoa amarga, me ver uma pessoa. Este segundo tipo de inversão, a gente troca o sujeito e o objeto. Então, a Ana não consegue perdoar o Rino totalmente, fica o Rino não consegue perdoar a Ana totalmente. E lembre-se, é como um outro sapato que você experimenta. Será que isso é verdade ou mais verdade que a frase original? E a Ana está vendo aqui que é difícil para ele, né? Deve ser muito difícil para ele, porque ele está tendo que lidar com todas as situações horrorosas que ele está tendo que passar. Passou por 2 cirurgias e está ainda tendo que ter uma pessoa irritada para cuidar dele. Ótimo. Tem mais algum motivo pelo qual o Rino não consegue perdoar a Ana totalmente? Você vê algum outro exemplo? Talvez, estou pensando aqui. Eu fique, talvez a maneira de apontar as falhas dele. Você aponta as falhas dele e daí é difícil para ele te perdoar totalmente. Eu acredito que sim. Ok. Esse foi o segundo tipo de inversão. Existe mais um, quando a gente volta para si mesmo. Em geral, esse é o mais poderoso. Ana, você enxerga outra inversão? Sim. Eu não consigo perdoar a mim mesma totalmente, porque eu acho um absurdo ficar voltando no assunto, eu acho um absurdo não perdoar, eu acho um absurdo ficar repisando, eu acho totalmente contra tudo que eu acredito, que eu penso, que eu acredito. Será que eu não consigo me perdoar totalmente é mais verdade para você do que eu não consigo perdoar o Rino totalmente? Eu acho que sim. Tem outros exemplos de que você não consegue se perdoar totalmente? Eu não consigo me perdoar totalmente por ter sido cega e não ter enxergado as coisas. Eu não consigo me perdoar totalmente. Vai lá para dentro e veja se tem algo mais. Eu sinto que
eu abri mão do controle da minha vida em alguns momentos. E deixei esse controle na mão de outra pessoa. E o preço que eu estou pagando é um pouco alto. A gente viu aqui que a frase original, eu não consigo perdoar o Rino totalmente, ela se torna um pouco mais fraca diante de uma verdade maior, que é a falta de perdão por si mesma. Mas para a gente encerrar esse trabalho de uma maneira um pouco mais elevada e otimista, eu vou propor para Ana uma nova frase, uma nova crença. Ana, experimente: eu consigo perdoar a mim mesma totalmente. Pegou essa. Eu consigo perdoar a mim mesma totalmente. Você consegue me dar alguns exemplos? Mas ainda não consegui me perdoar totalmente, peraí. Experimente o sapato, né? Experimente esse sapato. Eu consigo me perdoar totalmente. Vai lá pro seu Esse sapato passado. dói menos. Vai lá pro seu passado. Lembre-se da sua consciência na época. De tudo que você viveu. Eu estava falando isso comigo mesmo. Eu não tinha como não acreditar. Então, foi assim. Como diz a Mari, o melhor do passado é que ele já passou. Eu consigo me perdoar totalmente. Eu consigo me perdoar totalmente. Você percebe a sua inocência? Sim. Fecha os olhos e vai lá para dentro. Eu consigo me perdoar totalmente. Você consegue perceber a inocência do Rino também? Uhum. Como você se sente agora? Muito melhor. Tá bom. Obrigada, Ana. Cátia, corta já. Então, o que você achou? Deu para acompanhar? O método da Byron Katie é muito simples. São 4 perguntas e a inversão da frase inicial. 4 perguntas e a inversão. Eu vou deixar as 4 perguntas escritas aqui no descritivo do vídeo e também o site da Byron Katie e também o site em português e um canal do YouTube em português onde você pode ir e assistir muitos outros exemplos para você saber realmente como isso funciona.
E daí o que você faz? Você pode, você consigo mesmo, usar as 4 perguntas e ir pensando sobre elas e depois inverter a frase inicial, ou você pode fazer, como eu fiz com a Ana, convidar um amigo, uma amiga e treinar o questionamento dos próprios pensamentos, das próprias crenças, e eu tenho certeza que isso vai transformar a sua vida. Porque esse cara aqui, o cabeção, acalma e a gente volta a atenção para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Aqui, ó, no lugar do amor, no coração. Que você tenha uma linda semana. Não esquece de dar aqui um gostei no vídeo. Não esquece de assinar o nosso canal, acionar o sininho de notificação e deixe para mim o seu comentário. Você pode até fazer o questionamento primeiro, ver o que aconteceu e depois me conta, que eu vou gostar muito de saber os seus resultados. Um beijo!